dia, irmãos. Paz seja convosco. Hoje a gente vai falar sobre a Reforma Protestante. Faz tempo que a gente não se reúne aqui no nosso núcleo de discípulos, né? A gente passou o último módulo todo falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. Falamos muito sobre justificação pela fé e também todo o conteúdo que ele reside em Romanos. E muito por causa do mês de outubro, nós vamos falar um pouco do que foi a Reforma Protestante, não só para a igreja, mas também para o mundo, tá? Então, antes de a gente começar, vamos começar lendo um versículo que faz super sentido com o que foi o momento da Reforma e também, mais posteriormente, a gente vai entender que ele teve um papel essencial para se desenrolar aquilo que a gente vai estudar, tá? Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. O versículo é em Romanos 1, versículo 17. Paulo vai dizer, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos vivos hoje. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender, Senhor, seus eternos desígnios, aquilo que o Senhor fez no passado, Senhor, e como o Senhor se importa com a sua igreja, a igreja do seu Filho. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos a manter nessa verdade, Senhor, essa verdade revelada por meio do seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Pedimos, Senhor, que o Senhor encrave o Evangelho nos nossos corações, Senhor. Transforme-nos como o Senhor transformou aquela época, aquele povo e aquela igreja. Nós pedimos e agradecemos por meio do seu Santo Filho. Amém. Amém, irmãos. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg, igreja a qual ele era não só membro, mas também líder, suas 95 teses, mudando para sempre a história do mundo e da igreja. Nessas próximas 3 ou 4 aulas, a gente vai ver um pouco do que levou os reformadores a essa quebra do poderio religioso da época sobre a igreja. E também a gente vai ver como a reforma ela incendiou toda a Europa para esse como foi um incêndio mesmo, para a reforma não só religiosa, mas também política. E a gente vai ver também um pouco qual é o legado que a reforma deixa para a gente hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouco de como era o cenário no mundo daquela época, antes da reforma, e também o que levou a explodir esse fato que eu acabei de narrar no dia 31 de outubro de 1517. Tá? E antes de a gente entrar propriamente na história, é importante a gente reconhecer do porquê estudar e conhecer sobre a reforma protestante. É muito importante que a gente conheça a história da igreja. Existe uma famosa frase que diz que aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Então, a gente vai ver durante as aulas que muitos problemas que levaram os reformadores a romper com a igreja da época, com a igreja católica, são problemas que a gente consegue ver hoje no meio da igreja evangélica. E também é de suma importância que a gente tenha humildade em reconhecer que os problemas que a gente enfrenta hoje, como eu disse, foram discutidos e resolvidos no passado, e muitas vezes a gente só recicla heresia, problema, para dentro da igreja. Também é importante a gente ter essa humildade de reconhecer que o cristianismo, a religião como a gente vive hoje, não se desenvolveu hoje. Não nasceu hoje, nasceu há muito, muito tempo. Tá? Para a gente começar, um resumo, bem resumo, para a gente entrar de cabeça na nossa disciplina. Tá? Basicamente, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma ela foi um período marcado por intensa disputa religiosa e política que dividiu o cristianismo e mudou para sempre a história da igreja do mundo. Antes da Reforma, antes de 1517, só existia uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. E ela era a principal igreja
Ela era a que disseminava o cristianismo pela Europa, e não só pela Europa, mas pela América, quando foi descoberta, e também pela Ásia. Mas não só isso, antes da Reforma, a Igreja Católica, por um período de muito tempo, desde o século IV até o século XV, ou seja, quase 1000 anos, ela foi a principal instituição política do mundo. Por quê? Por que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha tanto poder? No ano de 391, e a gente sabe como acaba o livro de Atos dos Apóstolos, com os apóstolos e seus discípulos sendo perseguidos por Roma, mas o cristianismo ele cresceu de tal maneira, de tanta forma, que depois daquilo que a gente vê conhecido na Bíblia, no ano de 391, o cristianismo ele foi instituído a religião oficial de Roma. Era o final do que a gente conhece do Império Romano, só que o imperador Teodósio, ele lança como se fosse um tratado, enfim, uma palavra para Roma inteira, dizendo que só seria aceito uma religião na Roma toda, o cristianismo. E como eu falei, nessa época, Roma, o Império Romano ele já estava em decadência. Muito por causa porque existiam outros povos, eles chegaram a dominar muito boa parte da Europa, mas existiam outros povos lá pelo lado do germânico, ou seja, da Alemanha, que estava resistindo muito ao poder de Roma. Então, pouco tempo depois que Roma adere o cristianismo como religião oficial, ela cai. Só que o Império Romano cai, mas quando o Império Romano cai, a Igreja Católica ela já tinha muito poder econômico. Muito poder econômico. Por quê? Porque o que acontecia era que os fiéis da Igreja, quando eles tinham terras e bens, eles doavam para a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, na queda do Império Romano, e muito principalmente porque era a religião oficial de Roma, quando o Império Romano cai, ela tinha já muito poder em suas mãos. E ela se manteve de pé justamente por causa do poder que ela possuía. O poder da Igreja também se dá que a religião naquela época, na Europa Ocidental, era de suma importância. Todo mundo tinha alguma religião. Todo mundo. Seja o cristianismo ou o islamismo que crescia e foi criado naquela época, naquele momento. Então, todo mundo tinha uma religião. E como a gente viu e vai ver, a maioria da Europa Ocidental, ou seja, aqueles países que a gente vê hoje, Portugal, Espanha, Alemanha, eles eram cristãos. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha esse poder, e um pouquinho depois de Roma cair, a Igreja ela decreta que só poderia haver novamente uma religião na Europa, que é o cristianismo. E aí a gente vai conhecer um pouco do poder que a Igreja Católica tinha sobre aquele povo e aquele tempo. A Igreja ela tinha forte poder político. Por muitas vezes era o Papa que coroava o rei. Por muitas vezes. Então, se você tinha uma nação, se você tinha um país, por muitas vezes, para reconhecer a soberania do seu país ou do seu território, era o Papa que dava a coroa para o rei. Então, a gente vê esse poder político que também a Igreja, como a gente pode ver na história, como eu falei dos muçulmanos, ela emprenhava as famosas cruzadas contra os muçulmanos. Então, com esse poder político, ela ia para a guerra contra pessoas que ela considerava herege. Então, a Igreja também ela tinha forte poder intelectual. Os livros de história, de literatura, tudo era detentor da Igreja Católica. As bibliotecas, universidades, hospitais, tudo o que se dizia de academia ou de pesquisa para que a ciência se desenvolvesse, a Igreja Católica tinha na mão. Para a gente ter uma noção, a maioria das universidades que a gente conhece, que são famosas na Europa, Oxford e por aí vai, a Igreja Católica era dona. E aí a gente tinha 3 principais disciplinas nas universidades católicas: a teologia, o direito e a medicina. Então,
muitas pessoas iam para a universidade estudar teologia com o catolicismo. Além disso, a igreja ela tinha forte poder cultural, sendo fonte das principais obras arquitetônicas, aquelas igrejas maravilhosas que a gente vê na Europa. Não só da arquitetura, mas também das principais obras de arte e cultura. Então a gente vê que está fechando um cerco do que a gente vê hoje. A Igreja Católica ela tinha todo o poder, todo. Era a principal instituição daquele momento. Não só isso, e aí muito principalmente, a Igreja Católica tinha forte poder econômico, por meio de ofertas de fiéis, taxas e tributos e indulgências. Guarda essa palavra, indulgência. A igreja acumulou muita riqueza, muita riqueza. A maioria das terras da Europa era da Igreja Católica. E aí, como a gente vê na história, o sistema econômico daquele tempo era o feudalismo. O que era o feudalismo? Um senhor tinha a terra, e aí os camponeses ou as pessoas que moravam lá tinham que pagar taxas e tributos para morar lá, para plantar, para criar tudo que ele precisava criar. E a Igreja Católica, muitas vezes, era dona daquela terra. E as pessoas pagavam dinheiro para ela. Tanto poder econômico que o Papa era um dos homens mais poderosos vivos da época. Então, como a gente vai ver, se o Papa falava, era lei. Porque ele tinha poder cultural, político, intelectual e econômico. E na hierarquia da Igreja Católica, como a gente bem sabe, o Papa é o mais alto cargo a que um homem pode chegar. Como eles chamam, o Santo Padre, como é conhecido, ele era e é considerado hoje pelos católicos ainda, o homem mais próximo de Deus para a Igreja Romana. E aí a gente vai entender agora o poder, e aí a gente já falou de poder econômico, poder cultural, poder político e poder intelectual, a gente vai entender agora o poder espiritual e moral que a Igreja Católica tinha sobre aquele povo. E esse é o ponto mais importante para a gente sair da história do mundo e entrar para a história da Igreja. A Igreja Católica ela tinha forte poder espiritual e moral. Por quê? Porque ela se autoproclamava a única que tinha direito a interpretar a Bíblia. Então não existia outra interpretação que não passasse pela Igreja Católica, que não passasse pelo Papa, que não passasse pelos bispos e pelos padres. Não só isso, mas ela era a única, ou seja, os seus bispos, padres e intelectuais eram os únicos a conseguir fazer o livre exame da Escritura. O que é o livre exame da Escritura? Ler. Por quê? A Bíblia ela só tinha cópia, ou seja, ela só tinha os seus manuscritos em latim. E latim era uma língua intelectual da academia. Então, um camponês ele não tinha acesso à palavra de Deus. E isso não era ao acaso, era a intenção da igreja. Por quê? Como eu disse, ela se considerava mediadora entre Deus e homens. Então, por causa disso, ela se considerava, e era considerada por todos, representante fiel da vontade divina na Terra. Então a gente vê, sobre esse poder espiritual e moral, que se o Papa desse um decreto que agora quem é destro tem que pagar dinheiro, todo mundo pagava dinheiro. Todo mundo dava dinheiro para a igreja. Por quê? Porque ali, naquele momento, na Europa Ocidental, Espanha, Portugal, Alemanha, aquela parte da direita que a gente vê, tinha um medo que pairava e tirava o sono de todo mundo daquele momento. Lembra que todo mundo era religioso, lembra que todo mundo era cristão, lembra que todo mundo era fiel à Igreja Católica. O maior medo de todos era enfrentar o julgamento divino e ir para o inferno. Tinha esse medo na cabeça de todos os seres humanos naquela época. Então, por ter a Bíblia na mão, por só ela interpretar a Bíblia, a Igreja Católica e o Papa tinham poder exacerbado sobre aquele povo. De novo, se o Papa falasse que quem bebe água errado tinha que pagar dinheiro, tinha que pagar dinheiro. Então, a gente vê que tudo isso que a gente falou
constituiu para que a igreja ela fosse uma instituição gigantesca, muito maior que reinos e países da época. Pra vocês terem uma noção, quem pagava tributo para a igreja, hoje a gente vê que nós pagamos tributo para o país, mas na época quem pagava tributo para a igreja eram os países. Os reis tinham que tirar o dízimo para a igreja, tinha taxa daquilo, tributo daquilo, de tanto tamanho que a igreja tinha. E por ser, e novamente enfatizando isso, por ser a maior instituição da época, política, econômica, cultural, para onde você olhava tinha a igreja católica, o Papa ele era o homem mais poderoso que podia ter. Ele era elegido pelo um grupo de cardeais, como a gente vê hoje na igreja católica, mas o Papa, naquele momento, ele, não só por decreto divino, mas por decreto da cultura daquela época, ele era Deus na Terra. Então, se o Papa falava, alguém tinha que obedecer. E aí, a gente, entendendo o poder que a igreja tinha, entendendo todo esse poder político, secular e também religioso que a igreja tinha sobre os seus fiéis, sobre quem seguia o cristianismo, e também entendendo esse medo que pairava sobre as pessoas de ser julgada e ir para o inferno, as pessoas tinham esse medo latente, a gente entende como o poder, o poder econômico da igreja cresceu por meio das indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências se baseavam principalmente na doutrina da penitência. Ou seja, o que era a doutrina da penitência? Quando você pecava e você queria deixar tudo certo diante de Deus, você ia até um padre e você falava: padre, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo. E o padre ele passava uma penitência para você. Você vai ter que ficar sem comer 2 dias, você vai ter que ir até a cidade santa de Jerusalém andando, algo do tipo. E aí, com o passar do tempo, essas penitências elas foram trocadas por dinheiro. Então, quando você chegava no padre e falava: padre, eu briguei com a minha mulher, eu pequei contra Deus. E aí o padre falava: olha, então você vai ter que andar de joelho daqui até a Praça da Sé. Aí você falava: não tem como, padre. Ah, então é R$1.000. Assim eram as indulgências. E aí, a Igreja Católica ela percebeu, e aí lembrando, a gente vai juntando as peças. A Igreja Católica era a instituição mais importante da época, ela tinha grande poder econômico, as pessoas morriam de medo de ir para o inferno, as pessoas morriam de medo de Deus. Então, quando alguém pecava e chegava diante do padre, ou chegava diante da igreja, ela falava: é R$1.000. Assim, a igreja conseguiu arrecadar muito dinheiro, muito dinheiro. As pessoas elas pagavam e a igreja transformou a salvação e o perdão de pecados em algo monetário. Então, se você queria escapar dessa penitência, se você queria escapar de dias no purgatório, que é uma doutrina que a Igreja Católica crê, se você queria escapar disso, é só dar dinheiro para a igreja. O Papa ele assinava essas cartas de indulgência e eram vendidas para as pessoas. Então, se você tinha uma carta de indulgência, quer dizer que se você pecou, eram menos 1.000 dias no purgatório. Se você comprava mais outra carta de indulgência, eram menos 1.000 dias. E por aí vai. Isso fez com que a Igreja Católica ganhasse muito dinheiro. Isso financiou muita guerra da Igreja Católica. E, além disso, além das indulgências, algo que a gente tem que salientar, que é muito importante, a Igreja ela promovia o que ficou conhecida como a Santa Inquisição. O que era a Santa Inquisição? Como a Igreja Católica era a única que podia interpretar a Bíblia, e veja, era heresia mortal, ou seja, quem fizesse isso morria, traduzia a Bíblia para outro idioma, só podia ter no latim. Quem fizesse isso morria, porque eles acreditavam que o latim era uma língua mais próxima de Deus. E a língua que as pessoas comuns falavam era muito chula. A Bíblia não podia estar naquela língua. Quem fizesse isso ia para a Santa Inquisição. O que era a Inquisição? Era a forma da Igreja Católica julgar todos aqueles que ela considerava herege. Ela queimava viva todo mundo que ela ia contra ela. Amarrava num espeto de pau e botava fogo. Então, se você se levantasse contra a Igreja Católica, se você tinha algo contra ela, muito provavelmente você era julgado nessa Inquisição e que era queimado vivo.
Então, todo isso que a gente falou, todo esse poder econômico, intelectual, cultural, o medo das pessoas de ir para o inferno, o desconhecimento da verdade da palavra de Deus, fez com que a Igreja Católica e principalmente o Papa, fosse algo a não ser questionado, nunca. Então, de novo, se a Igreja Católica falava, se o Papa dizia, as pessoas seguiam. O que aconteceu foi que, nessa época, e aí desde a queda do Império Romano, como a gente disse, até ali meados do século XV, o Papa e a Igreja Católica foram muito ricos, extremamente ricos. A gente tem relatos de um Papa chamado Bonifácio III, que a coroa papal dele, tinha 78 safiras, 48 rubis, joias a 1000. Ou seja, era algo que a Igreja Católica, ela se corrompeu pelo dinheiro que ganhou. O Papa se corrompeu pelo dinheiro que ganhou. Então, o que a gente entende, para chegar na Reforma Protestante, o que a gente entende é isso. Não se duvidava da Igreja Católica nem do Papa, não se duvidava do que dizia, porque se a fonte de revelação sobre Deus era a palavra, e a única que tinha acesso e direito de interpretar era a Igreja, ela tinha muito poder sobre seus fiéis. Extremo poder. Então, as pessoas daquela época viam a Igreja como um mediador entre o céu e a terra. Então, Deus no céu, a Igreja fala o que Deus quer que a gente faça. Mas isso não durou para sempre, como a gente viu. Diante desse todo poder, como começou essa queda da Igreja Católica e da autoridade do Papa? A relação da Igreja com o mundo na Europa Ocidental, ela começa a se abalar no começo do século XIV, ali pelos anos de 1300. Quando a Europa ela passava por uma grave crise econômica e por uma pandemia mundial de peste negra. Como era a peste negra? A peste negra, se você pegava, você tinha dor de garganta e tossia, normal. Aí depois de uns dias apareciam umas manchas pretas na sua pele e você morria, do nada. Era assim a peste negra. E a peste negra, ela dizimou 1/3 da Europa na época. Era muita gente que morreu. E aí a Europa, ela também passava por uma crise muito grave econômica, justamente por causa dessa pandemia. E aí as pessoas que estavam doentes e famintas, elas começaram a perceber que elas estavam com fome, elas estavam doentes, enquanto o Papa tinha uma coroa que tinha 1 bilhão de rubis. Não só isso, mas os países eles começaram a se desenvolver de tal forma que eles não queriam mais defender o interesse da Igreja Católica. Eles queriam defender os interesses deles. Eles queriam defender o interesse da Inglaterra, da França. E aí, esse nacionalismo, esse patriotismo, obviamente, eles ainda eram cristãos, porque o cristianismo era a única religião presente, mas eles começaram a falar, todo o dinheiro que a gente ganha, a gente dá metade para a igreja, a gente quer ter dinheiro também para guerrear com o cara do lado que quer invadir. Quando a gente vai guerrear, a gente não tem dinheiro, a gente pede ajuda para a Igreja Católica, e a gente fala, não é bem assim, não vamos guerrear com esse cara. Então, isso começou a abalar a autoridade da Igreja Católica naquele momento. E não só isso, de novo entrando na história da Igreja, as pessoas, muito por causa desse medo exacerbado do inferno, a gente vai ver, muito provavelmente na próxima aula, e aí é só um reclame, um spoiler, do que as pessoas tinham tanto medo de Deus e tanto medo do inferno, que Lutero ele tinha uma imagem de Jesus Cristo na sua igreja de Wittenberg, que era Jesus sentado, era uma escultura. Se a gente pesquisar, a gente consegue ver. Era Jesus sentado no seu trono e saía uma espada de Jesus em alusão à palavra que tem em Apocalipse, que sai uma espada de 2 gumes da sua boca. O povo tinha tanto medo que Lutero não conseguia olhar para aquela imagem. Ele entrava na igreja assim. Ele não conseguia olhar de tanto medo que ele tinha de Deus. E as pessoas elas não só tinham fome de pão, elas tinham fome do evangelho. Elas começaram a perceber que o que a gente vai ver depois, que foi chamado teologia do pacto,
As pessoas acreditavam que elas precisavam fazer para ser salvos. O problema disso é que não tinha fim. Você fazia, pagava indulgência, comprava a relíquia de santos. O que eram as relíquias dos santos? Eles também acreditavam que aquilo perdoava pecados. Então, um padre chegava para um rei e falava, estou com um pedaço da cruz de Jesus Cristo, R$1 bilhão, hein? Vai te livrar de 80 mil dias no purgatório. O rei falava na hora, dá esse dinheiro aqui para mim. E nem era o pedaço da cruz de Cristo. Então, as pessoas, elas tinham essa incerteza e esse medo, grandes, crescentes. Elas não sabiam a hora. Quando chegava diante do padre e falava, padre, eu fiz de tudo. Eu sou salvo? Vai fazendo. Não sei. Vai fazendo. Vai fazendo para merecer. Isso deixava as pessoas incertas, com medo. Não só isso, mas, como eu disse, o sistema econômico da época, o feudalismo, ele estava acabando. Por quê? O capitalismo estava nascendo. Então, não importava muito mais ter terra, importava era dinheiro na mão. Então, tudo isso, a peste, essa crise econômica, elas começaram a contribuir para as pessoas olhar para a Igreja Católica e para o Papa e falar, peraí, alguma coisa não está certa, alguma coisa não está legal. Além disso, e contribuindo para tudo isso, no começo do século XIV, a Igreja e o Papa eles passaram por alguns problemas, uma crise mesmo, uma crise instaurada na Igreja Católica. Porque, encabeçada pelo rei da França e pela Inglaterra, eles começaram a questionar o Papa e a Igreja. E aí, um grande fator disso, desse rompimento dos países com a Igreja, principalmente a França, por meio do rei Filipe, o Belo, foi de que a França ela precisava de dinheiro, principalmente para a guerra, porque naquele momento todo mundo pegava na porrada, por causa de terra, só que ela não tinha dinheiro. Aí o rei falou, vamos começar a tributar o clero. Quem era o clero? Os padres, os bispos da igreja. Só que existia um decreto do Papa que o clero não podia ser taxado, porque quem taxava era a igreja. E aí Filipe falou, não vai funcionar assim. Quem estiver na França e for do clero vai ter que pagar dinheiro para o governo. E aí o Papa falou, não é bem assim, a gente não vai poder fazer isso. E aí Filipe falou, vai poder sim, senão vocês vão sair do meu país. E aí o Papa Bonifácio III mesmo, que tinha uma coroa gigantesca, ele falou, tá bom, pode tributar o clero então. Então vocês podem pagar no clero. Só que um pouco tempo depois, quando ele fez uma festa, e ele fez uma festa que foi conhecida como Ano do Jubileu, ele decretou o seguinte, muito por causa da peste negra. As pessoas elas estavam olhando para a igreja e falando, vocês precisam fazer alguma coisa, todo mundo morrendo. E aí o Papa ele decreta um Ano do Jubileu, que era o quê? Perdão livre dos pecados, olha só. Quem chegasse à Basílica de São Pedro, quem viesse até São Pedro, que era uma igreja na Itália, participasse da festa, tinha perdão livre, todo mundo foi. E aí a igreja ganhou mais um respiro, a Igreja Católica está fazendo alguma coisa pela gente. Incumbido disso e com raiva do Filipe, o Papa virou para o Filipe e falou, vocês não vão poder mais tributar o clero, não vai poder mais tributar padre e nem bispo. Aí o Filipe falou, não vai ser bem assim que vai funcionar. Não vai ser tão bem assim que vai funcionar que quando o Papa Bonifácio III, já com seus 86 anos, foi passar um tempo de férias num lugar mais quente, porque lá na Europa era muito frio, Filipe ficou sabendo, juntou uma galera e foi lá descer a porrada no Papa. E aí o Papa morre uma semana depois, e aí Filipe fala o seguinte, agora, quem detém o controle da igreja sou eu. E todo Papa, a partir daquele momento, era francês. E agora, não mais em Roma era a sede da Igreja Católica, era na França. Então a gente vê que era uma guerra política imensa, porque era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E aí, com essa história que eu contei sobre Filipe o Belo e o Papa, teve dois grandes, no meio dessa crise que a Igreja Católica estava vivendo, e da autoridade papal, teve dois grandes momentos da história que ficaram conhecidos como o cativeiro babilônico e o grande cisma. E no meio dessa crise da Igreja Católica, a gente vai falar de dois reformadores anteriores a Lutero, anteriores a Martinho Lutero, muito importantes para o início da reforma
no meio daquela crise que a Igreja Católica e o Papa viviam. Então a gente vai falar um pouco sobre dois reformadores que vieram antes de Lutero e foram muito importantes para chegar nesse ápice de Lutero quebrar de vez com a Igreja Católica e mudar o mundo. A gente vai falar de Wycliffe. John Wycliffe, era um inglês. Ele nasceu em 1330 e morreu em 1384. E Wycliffe, assim como todo mundo da época que quisesse ser sacerdócio ou quisesse ter uma vida melhor do que uma vida de um camponês, precisava estudar teologia, de alguma forma. Então você ia para a universidade, estudava teologia, virava padre, bispo, entrava no sacerdócio. Não era fácil. Graças a Deus a gente tem muitas faculdades hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Mas naquele momento era algo muito restrito para nobres e pessoas que tinham muito dinheiro. Ou você era alguém extremamente excepcional, que sabia ler latim, sabia fazer um monte de coisa, ou você tinha muito dinheiro para ir para a universidade. Então, Wycliffe, ele era um teólogo, ele estudou teologia. E Wycliffe, como eu falei para vocês, ele começou a perceber que não fazia sentido a Igreja Católica ter tanto poder. E aí ele atacou 3 principais pontos da Igreja em 3 obras, 3 livros que ele escreveu. O primeiro ponto que o Wycliffe atacou é o ponto da autoridade papal. O Wycliffe, pegando a Bíblia, lendo latim, ele lia a Bíblia e ele não conseguia encontrar evidência na Bíblia do poder que o Papa tinha. Não fazia sentido. Porque o Papa, ele representava Deus na Terra nessa pompa toda, sendo que não tinha base bíblica. Não provinha das Escrituras isso. Outra coisa sobre a autoridade papal. Ele também denunciava que essa grande riqueza que os papas tinham não fazia sentido com a vida de Pedro. Por que para a vida de Pedro? A Igreja Católica acredita que Pedro foi o primeiro papa da Igreja. Foi o primeiro grande líder. E todos os outros papas que vêm depois dele participam dessa linha de sucessão desde Pedro. Então, o Santo Padre, o Papa, que era proclamado Papa, ele se assentava no trono de São Pedro, como ele chamava. Então, Wycliffe ele falava, primeiro, eu não vejo na Bíblia essa autoridade toda que o Papa tem. E segundo, se vocês são sucessores de Pedro, por que vocês têm tanto dinheiro? Tem a famosa passagem que Pedro diz, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O Wycliffe ele se baseava nisso, falando, Pedro não tinha ouro nem prata, nem prata, vocês têm coroa de ouro, vocês andam em cavalo, Pedro andava a pé. Então, a primeira grande denúncia de John Wycliffe, na Inglaterra, foi justamente da autoridade papal. O Papa não podia mandar tanto quanto ele podia. Não tinha base bíblica e nem fazia sentido com a história de Pedro, que eles diziam ser sucessores. O segundo ponto que Wycliffe denunciou foi a autoridade civil da Igreja. Para ele não fazia sentido a corrupção que a Igreja Católica passava, a corrupção que o Papa tinha, e a Inglaterra, ao qual ele era membro, ao qual ele era, porque ele nasceu lá, não fazia nada. Fechava o olho e aceitava. Então, para ele, não fazia sentido que o Estado não fiscalizasse a Igreja no sentido da corrupção. De não bater lá e falar, não está dando mais para vocês ficar roubando dinheiro da gente. Então, esse segundo ponto é a autoridade civil da Igreja. O Wycliffe falou que não era bem assim. O terceiro ponto que o Wycliffe bateu e denunciou, e esse é o mais importante, era a necessidade da Igreja se voltar à autoridade das Escrituras. Para Wycliffe, os homens eles deveriam ter o direito de fazer o livre exame da palavra de Deus. Não podia ter um intermediário entre eu e a palavra para ler ela. A gente vai entender um pouco depois, mas a gente vai ver que a Bíblia ela não é de livre interpretação. Não é que você pode interpretar a Bíblia do jeito que a gente quer, mas a Bíblia tem que ser de livre exame. Todo cristão, independente da sua classe social, deve ter a palavra de Deus na mão. O Wycliffe ele entendeu isso e, na época, como eu falei, como era heresia mortal traduzir a Bíblia, tirar a Bíblia do latim, Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês. Ele falou, quer saber? Todo mundo vai ter o direito de ler esse negócio aqui. E aí ele pegou partes importantes do Evangelho
e ele e seus seguidores faziam um manuscrito. Eles liam em latim e traduziam para o inglês, escreviam. Não existia a imprensa, ou seja, o modo que a gente vê hoje de imprimir as coisas em massa. Eles faziam à mão. E à medida que eles faziam à mão, Wycliffe entregava para os seus seguidores e eles iam para as ruas da Europa, evangelizando e entregando Bíblias nas mãos das pessoas. Por causa disso, obviamente, o Papa não gostou muito do que ele fez. E ele foi ameaçado de inquisição, ser queimado vivo. Muito por causa dos seus amigos influentes na Inglaterra, essas ameaças só não passaram de ameaças e Wycliffe morreu em paz, vamos assim dizer. Ele não foi martirizado, mas ele morreu no ano de 1384. Até o fim da sua vida, ele continuou essa briga e nunca negou que a igreja deveria voltar à autoridade das Escrituras. Outra pessoa que a gente tem que falar, um pouco antes de Lutero, e ela foi muito importante, é Jan Hus. Jan Hus ele nasceu em 1369, no que hoje a gente conhece como República Tcheca. Na época era um reino, um país conhecido como Boêmia. E assim como a história de Wycliffe, ele saiu da sua cidade natal para estudar teologia e viver de sacerdócio buscando uma vida melhor. Jan Hus, em tcheco, quer dizer ganso, o ganso. E aí ele ficou conhecido assim, como o ganso. E o ganso ele foi fortemente influenciado pelas palavras de Wycliffe. Quando ele estudou Wycliffe, ele falou, peraí, isso faz bastante sentido. E fortemente influenciado, ele começou, e convencido, principalmente, esse era o ponto que Jan Hus batia, o Papa não é a autoridade final da igreja, é Jesus Cristo, cabeça da igreja. É isso que Jan Hus batia. Não é um homem que está entre nós e Deus, não é um homem que é o cabeça do corpo, é o próprio Cristo. Muito influenciado pelo Wycliffe e convencido pelas Escrituras, disso, ele começou a fazer fortes sermões na igreja, na Capela de Belém, a qual ele era constante pregador. Sermões muito fortes que chamaram novamente a atenção do Papa e da igreja. E aí o ápice, estava tendo uma guerra na França, e aí a venda de indulgências estava comendo solta para financiar essa guerra. E aí a gota d'água para a igreja foi quando ele fez um sermão muito forte denunciando a venda de indulgências. Depois disso ele perdeu o posto, ele perdeu o apoio, perdeu o apoio político do rei da Boêmia e foi exilado. Nossa, você não vai pregar mais aqui não, você não vai falar mais essas coisas contra a igreja. Ele continuou fazendo muitos discípulos e ele virou uma figura muito importante da República Tcheca. Ele, exilado, estava de boa, falando tudo aquilo contra a igreja, ou seja, Cristo é o cabeça, não é o Papa. Esse negócio de venda de indulgência não tem nada a ver com a Bíblia. E aí teve um concílio. Lembra que eu falei que estava tendo uma briga política na Igreja Católica? O rei da França estava falando, não, agora a igreja é minha, os papas vão ser tudo meu amigo. E no meio dessa briga toda, teve um concílio, uma reunião dos bispos e dos padres para resolver um pouco dessa briga. E aí, tramaram uma contra Hus. Falaram assim, vai lá para o concílio, estão chamando você. Chega lá, às vezes alguém te ouve, né? Fala o que você tem para falar, fala aquilo que você tem contra. Às vezes a igreja te ouve e todo mundo vai ficar feliz. Aí Hus falou, beleza, eu vou lá. Ele foi com a esperança de que ele seria ouvido, só que era uma armadilha. Assim que ele chegou na cidade de Constança, ele foi preso. Foi preso e caiu na mão da Santa Inquisição. Ele ficou 6 meses preso. E como funcionava a Inquisição? Era uma banca de padres, e vinha um padre com a acusação, enquanto os outros padres eles te interrogavam. E não te interrogavam perguntando, te interrogavam te batendo, te quebrando. E aí, se não tivesse, e como você era condenado à morte à fogueira, precisava ter 2 testemunhas oculares da heresia que você tinha cometido, ou você confessava e você entrava em prisão perpétua. Você não era morto, mas você era exilado em algum lugar. Prenderam Hus. E aí passaram 6 meses interrogando ele.
E aí, perguntado para ele, ó, se você confessar a sua heresia, a gente te exila no final de mundo qualquer aí, ninguém mais vai te ouvir, você fica lá, mas confessa que você foi herege contra a Igreja Católica. E aí ele disse o seguinte para os seus acusadores: eu já disse que não abriria a mão da verdade nem sequer por uma capela cheia de ouro. Bem sei que a verdade é poderosa para sempre, que permanece eternamente, que nela não há acepção de pessoas. Então, Hus, mesmo diante da morte, não titubeou. É isso mesmo, o Papa não tem essa autoridade que ele tem, e a Bíblia é a autoridade final da Igreja, assim como Jesus Cristo. Então, ele foi declarado culpado por heresia pela Santa Inquisição, e no dia 6 de julho de 1415, ele foi condenado a morrer na fogueira. E aí, preso nas estacas, onde ele ia pegar fogo, ele falou o seguinte com um tom de deboche aos seus acusadores: meu Senhor Jesus Cristo foi amarrado com uma corrente mais dura do que essa corrente enferrujada, por minha causa. Então, por que eu deveria me envergonhar disso? E o pessoal ficou doido. Esse cara está falando de Jesus Cristo? Para eles eram quem detinha esse poder, esse conhecimento da igreja. E assim, Hus foi ateado fogo, vivo. Queimado na fogueira por defender a verdade e condenar a corrupção do Papa e da igreja. Antes de morrer, ele falou algo muito interessante, quase que profetizando e deixando a deixa para a gente continuar na próxima aula. Hus, ele disse o seguinte: vocês podem queimar o ganso. Lembra que o nome dele significava ganso em tcheco. Ele disse o seguinte: vocês podem queimar o ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne cujo canto vocês não serão capazes de silenciar. Exatamente 102 anos depois da morte de Hus, Lutero prega as suas 95 teses na igreja de Wittenberg. Até hoje, Lutero é descrito e conhecido como o cisne por causa dessa fala de Hus. No fim do século XIV, o mundo da Europa Ocidental tinha fome, tanto física quanto espiritual. O povo carecia de ser livre do fardo que a religião impunha sobre eles. De ser livre desse fardo que tinha sobre o ombro de todos os homens. Lembrem-se, para a gente terminar a aula, que o maior medo que estava no imaginário de todas as pessoas, quando elas iam dormir ou quando elas acordavam, isso regia tudo o que elas faziam. O maior medo era enfrentar o julgamento divino e ir para o inferno. Todos os reformadores e a corrupção da Igreja Católica contribuíram para que a reforma explodisse nas mãos de Lutero. Na próxima aula, a gente vai ver quem foi Lutero, como foi a vida dele e quais foram os fatos pessoais. A gente viu um pouco do contexto da época que estava acontecendo ao redor de Lutero. A gente vai ver um pouco dos fatos pessoais que levaram Lutero a pregar aquelas 95 teses na igreja dele e assim mudar a história da igreja e do mundo ocidental como tudo. Antes da gente terminar, o exercício que eu quero deixar para os irmãos é perceber o seguinte: quantas doutrinas corruptas que a gente citou aqui, quanta posição da Igreja Católica corrupta que a gente viu, ainda não está na igreja hoje, no meio da igreja. Quando a gente começou citando que aquele que não conhece o passado está condenado a repeti-lo. Então, é muito importante que a gente estude a história da igreja para perceber que muitas das coisas que a gente pode passar como igreja brasileira, como igreja evangélica mundial, já foi debatido e quebrado por Deus, por meio da vida de homens e mulheres. Então, deixo esse exercício para vocês de perceber que essa postura corrupta que a gente viu na história da Igreja Católica, quanto não está no meio da igreja, não só no meio da igreja, mas muitas vezes na nossa forma de viver a vida cristã. Esse foi um pouco da introdução do que foi a Reforma Protestante. Semana que vem a gente vai falar de Lutero e a gente vai falar do que culminou para acontecer o que aconteceu no ano de 1517. E vai ser bênção para a gente, amém? Amém? Alguém tem alguma pergunta, algo para falar? Perdeu um pouco.
Sim, sim. A gente vê que muitas das coisas que aconteceram no passado ainda refletem hoje nos países europeus. E era muito disso. De novo, batendo nessa tecla, a Igreja Católica tinha muito poder, muito poder. Ninguém ia contra a Igreja. Muito do que a gente citou, e aí eu vou repetir para ficar na cabeça de vocês, as pessoas tinham medo de Deus. As pessoas tinham medo de ir para o inferno. Imagina que todo mundo era cristão. Hoje a gente vive, graças a Deus, num país cristianizado, muitas pessoas são cristãs, mas aí imagina que todo mundo daquela época era cristão. E todo mundo tinha o mesmo medo, morrer e ir para o inferno. Então, a Igreja Católica podia fazer o que quisesse, que as pessoas iam aceitar de bom grado. Bom dia, Paz. Eu queria, assim, só uma dúvida. Como que na época, o movimento protestante, eles foram considerados hereges. Hoje, qual a visão da Igreja Católica em relação à Igreja Protestante? Eles mantêm essa posição ou eles admitiram que nem tudo era heresia? Enfim, qual a posição da Igreja Católica em relação ao movimento nos dias de hoje? Hoje, muito por causa... A gente vê que, depois que aconteceu a Reforma Protestante, aconteceu um movimento na Igreja Protestante, que hoje é a Igreja Evangélica, de uma separação denominacional, ou seja, eles se separaram por vertentes. Hoje a gente tem muitas vertentes do catolicismo, mas entre os praticantes da Igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, a gente ainda é considerado herege. Eles até brincam, o que Lutero fez? Olha aí o que Lutero fez. Exato, então, para muitos radicais, e existem sim católicos que dizem que nós somos irmãos, e perfeitamente, mas para os líderes e para o cerne da Igreja Católica Apostólica Romana de hoje, nós ainda somos hereges. A gente se desvirtuou da Santa Igreja. Porque para eles não existe salvação fora da Santa Igreja Católica. Então nós somos hereges e a gente entra nesse bolo. Eles foram considerados hereges, muitos foram queimados e por muitos nós ainda somos considerados fora desse concílio divino de que eles acham que são, nós somos fora. Então essa é a posição de muitos ainda hoje. Mais alguém? Perfeito. Semana que vem a gente continua falando de Lutero e aí a gente vai falar de reforma. Bom dia, Paz, irmão. Só queria fazer um comentário sobre o que o irmão falou, sobre a Igreja Católica. Eu sofri isso na pele. Quando meu pai faleceu, eu fui à missa de 7º dia. Eu falei, pastor, o que eu faço? O pastor falou, vai à missa, irmã. Você vai por causa da sua família. Aí eu fui à missa, né? Cheguei lá, claro que o que eles faziam lá eu não fazia. Falei, Senhor, eu estou aqui, não estou me prostrando diante dos seus Deus deles. Mas aí o que acontece? O padre era muito amigo da família. Então o padre citou o nome de toda a família, de um por um, fez questão. Mas o meu, ele excluiu totalmente, não tocou no meu nome. Momento nenhum. Então, eu sofri isso na pele mesmo. Só isso, esse comentário que eu queria fazer. Porque eu também nem peguei o resto. E existem, como eu disse, como hoje a gente vê muitas vertentes da Igreja Evangélica, existem muitas vertentes da Igreja Católica. Mas, para a Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que provém dessa época, a gente é herege. E fazer o quê? A gente foi contra a Santa Igreja e o Papa. Mas aí, semana que vem, a gente vai entrar na Reforma Protestante, a gente vai ver muito do que foi a vida de Lutero e o que culminou para que ele separasse, por vez, a religião da Igreja Católica. Amém? Vamos orar para a gente ter um culto abençoado e aí a gente termina. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor sempre cuidou da sua igreja, Senhor. Porque a sua forte mão, Senhor, nos livrou, Senhor, da escuridão e das trevas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o nosso coração, Senhor, é tendencioso demais para ter feito algo parecido. Se não fosse a sua mão, Jesus, o Evangelho teria se perdido na nossa. Se não fosse, Senhor, a sua vontade, nós estaríamos, Senhor, debaixo de jugo de trevas e escuridão. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso culto, Senhor. Ouça nossas súplicas e ação de graças. Ouça o nosso louvor, Senhor, por meio do seu Santo Filho. Amém. Deus abençoe, irmãos.